Estamos recebendo um dos diretores da Associação Paralímpica de Patos de Minas, Silvio Ribeiro, que também é atleta da equipe de basquete do Unipan. A equipe se prepara para o Campeonato Brasileiro de Cadeiras de Rodas, que acontece de 5 a 9 de fevereiro. E a gente vai conversar com o Silvio para saber como estão os preparativos para a disputa desse campeonato, sendo que a equipe do Unipan DB, em cadeiras de rodas, teve muitos resultados positivos no ano de 2013. Silvio, como estão os preparativos para o Campeonato Brasileiro que será disputado no Amazonas? Bem, a equipe já vem treinando há praticamente 2 meses para esse campeonato. Tudo treinos diários mesmo, vamos com a equipe completa, treinando além da parte tática, física e também alimentação dos nossos atletas lá, todos eles acompanhados lá com os profissionais do Unipan. Nossa expectativa principal, o nosso objetivo principal é classificar esse time para a próxima divisão. Nós hoje estamos na divisão de acesso, a gente pretende subir um degrau. Em 2013, o basquete sobre cadeira de rodas ou em cadeira de rodas do Unipan DB conquistou grandes resultados. Teve um vice-campeonato, foi do Brasil? Isso, nós somos vice-campeão do Regional Sudeste, que junta equipes de Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, os 2 primeiros colocados, eles classificam para o Nacional. Ficamos em segundo, ficamos vice-campeão. Além desse resultado que nos deu o acesso para o brasileiro, nós também para Manaus, nós fomos campeão também do Campeonato Mineiro, da primeira fase, que foi disputado aqui em Patos de Minas, onde a gente ficou campeão. Então, o ano foi muito bom para a gente. Fechando a temporada 2013, apesar de que o campeonato agora ainda está sendo em 2014, mas ainda da temporada 2013, vai ser esse campeonato. Se conseguirmos o nosso objetivo lá de classificar, será um ano de todos os resultados foram alcançados, os objetivos foram alcançados lá. Esse é o nosso objetivo principal. O basquete em cadeiras de rodas do Unipan DB, ele tem sido bem aceito na cidade de Patos de Minas, aqui no Alto Paranaíba? Sim, a equipe já tem praticamente 9 anos que estamos com a equipe formada, apesar de que agora que os resultados estão aparecendo assim, nacional, vice-campeão brasileiro, desde 2010 para cá. Há um tempo mesmo de implantação, a equipe, convencer pessoas com deficiência a começar a praticar esporte, dar treinamento, aperfeiçoar as pessoas. Isso, a gente não conseguiria isso se não tivesse o Unipan e a DB, além de outros empresários também na cidade, não, que nos apoiam. Hoje, a gente conta com em torno de 25 atletas. Nós sabemos que basquete em cadeira de rodas, nós só podemos ter 12 atletas para jogar. Então, nós temos 25. Nós temos o nosso time principal, que é o time que disputa campeonato, que viaja. Tem aqueles iniciantes que estão entrando agora, que estão se preparando para entrar nesse time principal. E temos aqueles atletas que já não querem mais disputar o campeonato, estão lá somente para questão de saúde. A equipe conta hoje com uma estrutura adequada para treinamentos, né, para o basquete em cadeiras de rodas aqui em Patos de Minas, ou ainda tem alguma deficiência? A nossa estrutura é muito boa. Nós temos uma quadra boa, temos academia, a gente utiliza o centro universitário. Então, temos piscina, academia, temos acompanhamentos de profissionais de educação física que nos acompanham todos. Isso acaba refletindo mesmo no nosso rendimento. Nós somos a única equipe de Minas Gerais classificada para esse campeonato. Se for a gente pensar, nem a equipe de Belo Horizonte não conseguiu classificar. No Brasil, a única do interior que vai disputar o campeonato somos nós. Todas as outras são de capitais ou região metropolitana. E as pessoas, por exemplo, que quiserem ingressar na equipe ou simplesmente jogar basquete em cadeiras de rodas, uma pessoa que fica paraplégico, um jovem, por exemplo, que fica paraplégico, ele sente desânimo, ele sente preconceito de começar a treinar o basquete em cadeiras de rodas, Silvio? Sim, a pessoa, no primeiro momento, quando ela ficou paraplégica, naquele momento, ela sente desânimo de tudo na vida, né? Inclusive de jogar basquete.
Nós temos vários casos disso. O esporte, na verdade, um dos nossos focos também quanto associação, não falando agora de rendimento, é devolver mesmo a autoestima das pessoas. Temos várias pessoas lá assim, que começam a praticar esporte e através do esporte ela começa a se superar. Aí volta a estudar, volta a trabalhar, volta a enfrentar a vida. Lembrando também, assim, é importante dizer que não são só paraplégicos que jogam basquete cadeira de rodas. Tem pessoas que vão estar no jogo, vocês vão ver que eles vão levantar e vão sair andando praticamente normal. O basquete em cadeira de rodas é muito democrático. Ele vai aceitar desde uma pessoa que tem uma lesão muito grave na coluna até uma pessoa que anda praticamente normal, com uma deficiência tão pequena que ele quase nem manca, é muito pequeno mesmo. O único projeto voltado 100% para pessoas com deficiência de patos é o nosso, da Associação Paralímpica Patense. A equipe de basquete do Unipan DB conta atualmente com jogadores, com atletas somente da cidade de Patos de Minas ou tem atletas de outras cidades, de outros municípios que ingressam com vocês? Até São Paulo, nós estamos disputando 100% atletas de Patos de Minas. São todos morando aqui, todos que já treinam e moram aqui, trabalham aqui. Para esse campeonato de Manaus, nós estamos levando um atleta contratado de Belo Horizonte. Para dar como é o primeiro campeonato de muitas pessoas, eles não têm uma experiência, a gente está levando esse rapaz que tem uma experiência maior para dar um upgrade lá para as pessoas lá, para dar um incentivo a elas. Uma pergunta particular para você. Você já jogava basquete, ou você praticava algum esporte, ou você resolveu praticar esporte depois que você ficou paraplégico? Eu sempre gostei muito de esportes, desde criança. Jogava futebol, joguei futebol nessas categorias de base, esses times aqui de Patos, aqui, quando criança. Depois joguei basquete muito pouco mesmo em escola. E como eu gostava de esporte, mas tinha que trabalhar, nunca fui nenhum craque não, nesses esportes, trabalhava, tinha aquele futebol de todo mundo lá, às quartas e sábados lá, a gente juntava a galera lá e jogava futebol, sempre gostei muito. Praticar esporte de alto rendimento assim mesmo, como eu pratico há 6 anos, foi depois que eu fiquei paraplégico. Na minha reabilitação, eu fui para um hospital chamado SARA, um hospital público de Brasília, e lá eles usam o esporte como meio terapêutico, ou seja, te devolver sua independência através do esporte. Me apresentaram o basquete em cadeira de rodas, voltei para Patos, ingressei na equipe e desde então venho jogando aí com eles aí. O campeonato acontece de 5 a 9 de fevereiro, nós já falamos, em Manaus, na capital do Amazonas. A equipe de basquete do Unipan DB viaja quando lá para Manaus? Nós embarcamos em Brasília, no aeroporto, no dia 4 de fevereiro e devemos retornar no dia 10. Estamos com a equipe toda, vão os 15 integrantes da equipe, os 3 da comissão técnica e os 12 atletas nossos da associação. Para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa positiva, o que mudou na sua vida com o ingresso no basquete? O esporte realmente transformou minha vida, me devolveu a minha autoestima. Quando você passa por um período desse, você fica com uma autoestima um tanto quanto baixa, com dificuldades de encarar as pessoas, sente um tanto impotente, parece que você não consegue fazer nada. E através do esporte, que eu conheci nesse centro de reabilitação, depois eu comecei a jogar aqui, eu comecei a ver que a vida, apesar da minha limitação da cadeira de roda, não me limita de eu fazer outras coisas. Então, comecei daí, saindo do esporte, comecei a estudar, comecei a trabalhar e minha vida transformou. Quem acha que está em casa, está precisando e que acha que é difícil as primeiras vezes realmente é. Tudo a primeira vez que você faz é muito difícil. Depois, a segunda já não é tão difícil e dali que ele torna um prazer na vida da pessoa. E vale muito a pena. Para quem está em casa, para quem quer praticar esporte, é só nos procurar e eu garanto que a pessoa for lá durante 6 meses, se ela não se sentir muito melhor, se ela falar que a vida dela não transformou, eu mudo de nome. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar muito mesmo.